O que a Bíblia fala sobre? Nós já tivemos uma experiência com Deus antes de nascermos, uma pré-existência. Por isso existem os predestinados. Olá, meus caros queridos irmãos, que a paz de Deus e o nosso Senhor e Salvador Cristo Nazareno prevaleça e permaneça em nossos corações. Irmãos, esse aqui é um assunto que se refere ao 251 do meu livro, ao capítulo 251. Mas eu quis adiantar devido a alguns acontecimentos aí, algumas lives que eu estou participando, enfim. E então eu quero, de acordo com a ciência que eu estou estudando, deixar já registrado aqui no meu canal, tá bom? É um assunto muito polêmico, é um assunto muito interessante, envolve muito conhecimento, né? Na verdade, assim, a gente não aprende isso em igreja, a gente não aprende isso em lugar nenhum, mas é algo assim extraordinário. Então vamos lá, sem delongas, direto e reto, peço para que vocês deem um joinha, compartilhem, curtam meu canal. Eu preciso do apoio de vocês para prosseguir e ter bastante inscrito, para que a palavra de Deus chegue cada vez mais e mais nos ouvidos das pessoas, tá bom? Então, sem delongas, vamos lá. Agora aqui, irmãos, eu falhei, tá? Eu não coloquei o capítulo, mas o versículo seria o 64, tá? Eu vou ver depois se eu acho, aí eu coloco na descrição ou aqui embaixo, tá bom? Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que criam e quem era o que havia de entregar. Então aqui eu vou falando passo a passo porque é muito complexo isso, tá, irmãos? Uh, algum, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio. Então, Jesus desde o princípio, ele já sabia. Então, isso, desde o princípio, ele já sabia de tudo. É uma coisa incrível, é uma sabedoria ao qual nós não temos esse conhecimento. Cristo tinha. Ele já tinha o conhecimento do futuro. Para Deus, não existe tempo, ele é atemporal. Então, a existência do nosso tempo está na nossa terra, mas acima da existência, que é de onde veio Cristo, que aliás não tem como eu começar isso aqui sem falar sobre Gênesis. A primeira palavra de Gênesis que está escrito, não na Bíblia do Almeida, mas a Bíblia que tem a tradução mais fiel, que eu acho que é a hebraica, que ela começa assim, irmãos, em um princípio, não é no princípio, é em um princípio. Então se fala em um princípio, é que já existiram outros princípios. Então o nosso tempo aqui, ele é pré-definido, vamos dizer, né? Então vamos lá, tem bastante coisa. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu vou até aqui o final, irmãos, até o 6, tá? Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste e guardaram a tua palavra. Nossa, tem que ir capítulo por capítulo, não tem jeito. Então, olha só. E agora glorifica, João capítulo 17, versículo 5, desculpa, esqueci de falar. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da existência do mundo. Então vamos lá. Então Cristo já estava já estava numa glória, né? Então isso já diz que já teve uma existência. Aí, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste,
eram teus. Então, antes nós éramos de Deus. Porque se Cristo se manifestou aos homens e ele fala que antes nós éramos de Deus, irmãos, tá claro aqui, a gente já teve uma existência espiritual, né? Vamos lá. Tem muita coisa também no Velho Testamento, mas aqui agora não vai dar para falar. Ah, mas não tem como falar, né? Ah, não, mas não vou falar. Vamos lá. E guardaram a tua palavra. Agora aqui é capítulo 14 ao 19, tá? Olha que interessante. Dele é a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são desse mundo. Então, aqueles que foram escolhidos nós, a gente não é desse mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então olha que interessante, né? Quanta coisa falando que nós não somos desse mundo, que assim como Cristo também não é desse mundo, e tá muito claro aqui, né, irmãos? Mas vamos lá que tem coisa muito mais interessante aqui. Desculpa que eu tô com uma rinite, irmãos. Nossa, eu tava limpando o quarto aqui. Misericórdia. Atacou. Romanos capítulo 8, versículo do 26 ao 30. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, Deus já decretou que nós somos chamados por ele. Então, isso tudo mostra uma pré-existência, que nós fomos escolhidos, nós fomos chamados por decreto, já foi decretado os escolhidos de Deus, né? Assim como tem uma passagem também que fala que Deus faz vasos para a honra e vasos para a desonra. Por quê? Que injustiça seria essa, né? O que Deus vai fazer? Pessoas já sabendo que não vão ser honradas, né? Pelo Criador. Porque os que dão... Olha, que glória! Porque os que... vou até voltar ao 28 aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 29. Porque os que dantes é antes, tá, gente? Conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, irmãos, aqui só falta falar, né? Olha, vocês pertenceram aqui a... só falta dar o nome do reino celestial ao qual nós pertencíamos, né? Mas que incrível, irmãos, tá claro aqui, né? Romanos capítulo 9, do 10... Ixi, uau! Uau! Ao 29? Meu Deus, eu vou ter que ler tudo isso? Isso aí, do 10 ao... Misericórdia! Romanos, do 10 ao 33. Vamos tentar. Vamos lá. Romanos capítulo 9.
Só que aí eu vou picotando e quando falar alguma coisa da pré-existência, é que assim, eu coloco um pouco antes e um pouco depois, para que não haja dúvida. Falar, mas você pegou um versículo. Não, então eu coloco um contexto do que se trata, tá bom? Então vamos lá. Ai, irmão, está terrível isso, Larissa. Desculpa. Vamos lá. Versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Então, olha só, antigamente, né, nos primórdios, sempre o filho mais velho é o que herdava, né, as coisas do pai, era o filho mais responsável. Então, só que aqui foi ao contrário. Deus preferiu abençoar Jacó. Então seria Deus injusto? Sem mesmo antes eles terem nascido e não terem feito nada? Então isso tudo aponta, irmãos. Não tem como. O que você vai falar aí? Deus é injusto? Não, né? Óbvio que não. De maneira nenhuma. Tá aqui, ó. Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Continuação do versículo 14. Versículo 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-á, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, irmãos, eu estou morrendo de sono, por isso que eu não estou conseguindo ler. Já é quase 1 hora da manhã. Porquanto quem resiste à sua vontade, mas o homem, quem és tu, que Deus replicas, porventura a coisa formada dirá ao que formou, porque fizeste assim? Então quem somos nós, né, que a criação para bater boca aí com o Criador, né? Então a gente tem que acatar tudo. A gente não sabe de nada. 21. Ou, não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra, que eu acabei de falar aqui atrás, hein? Achei que tivesse no velho, mas está aqui. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Então Deus prepara a pessoa. Vaso somos nós somos o barro, né? E Deus é o oleiro. Nós somos argila na mão de Deus. Então, aqui mostra que ele faz o que ele quer. Então ele prepara, ele faz vasos para honra e desonra. Então ele já nos conheceu antes, sabia. E depois eu quero até no próximo capítulo falar um negócio muito interessante, irmãos. Olha, é o próximo capítulo, eu vou ter que pular também, eu vou ter que ir para o 252, tá bom? Capítulo muito interessante. Assistam, é demais. 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, já antes Deus preparou, já sabia quem ia ser para vaso de honra e vaso para desonra. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias, chamarei meu povo
ao que não era meu povo e amada, a que não era amada. Então o que quer dizer isso? Deus ele falou que ia salvar o povo judeu, mas não é bem isso não, irmãos. Hoje em dia aqui, como a gente vê no Novo Testamento, depende, o povo judeu, o povo escolhido hoje de Deus é o povo que vai fazer a vontade de Deus, independente da sua nacionalidade, enfim, religião. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Acabei de falar. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscam a justiça alcançam a justiça? Mas a justiça que é pela fé. Então aqui, irmãos, é a fé em Cristo, é a fé na graça, através do Espírito Santo, pela graça, que nós somos conduzidos ao reino celestial. Mas Israel, que buscavas a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Então, quando tinha a lei, que era imposto, aquele negócio, as pessoas tropeçavam, né, na própria lei. Não era graça, é diferente. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Seria Cristo, a rocha. Agora aqui, Hebreus, esse eu acho que é demais também. Muito glorioso. Hebreus capítulo 11, do 12 ao 26. Vamos lá. Pelo que também de um a esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu. Nossa, isso que eu vou falar depois. E como a areia inumerável que está na praia do mar. Então vamos lá. Aqui nesse vídeo é interessantíssimo. Fala sobre as estrelas. São anjos caídos, são corpos celestes. Eu falei isso no modelo da Terra, né? Terra plana, ali o mapinha. Então aí é muito interessante, irmãos. A Bíblia é um livro fidedigno, perfeito. Então fala que aqui, como as estrelas dos céus e como a areia inumerável do mar. Então nós viemos das estrelas. Isso aí eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque aqui se trata só da Bíblia, tá? Mas no próximo capítulo tem tudo a ver com isso aqui, tá bom? Os falsos deuses aí. São as estrelas que, enfim, estão presas. Todos esses morreram. Olha que interessante. 13, do 12 ao 13. Olha, porque que aqui começa falando, pelo que também de um, e esse já amortecido. Quem que é esse? Adão. Adão era para ser o nosso Cristo, entendeu? Então a gente errou, todos nós pecamos. Nós erramos antes, na pré-existência. Então por isso que Deus falou, vamos dizer assim, vou dar mais uma chance, vou colocar ali o Adão, entendeu? Vou dar uma mulher para ele e vamos dar uma chance, vamos ver se a raça humana é digna mesmo de vida eterna. Só que aí o que aconteceu? Ele morreu também na fé, e nós também morremos. Todos nós pecamos e eu vou chegar lá agora. Então, olha, versículo 13. E como a areia inumerável que está na praia do mar. Olha o 13 agora. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas,
Mas, vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos do céu, que coisa maravilhosa! Olha aqui falando da nossa pré-existência. Nós já pecamos, nós já erramos, nós ficamos com dúvida. Então eram 3 terços, né? Um terço, um terço, um terço, formando, né? Então eram os anjos caídos, que aqui vai falar, depois no próximo, 1 terço dos anjos foram lançados à terra. E o outro 1 terço somos nós, irmãos. Então nós todos já, por isso que tem esse negócio de falar, parece que eu te conheço de algum lugar. Pô, a gente tem uma empatia muito grande. Tem pessoas às vezes que a gente não tem tanta empatia, né? Tem aquela cisma, né? Que não deve, né, irmão? A gente tem que tratar todo mundo igual, com igualdade, com amor, o amor de Cristo que prevalece nos nossos corações. A gente tem que clamar isso todos os dias nas nossas orações, para que a gente não tenha essa acepção de pessoas, que a gente não venha fazer acepção de pessoas, tá bom, irmãos? Então é isso. Romanos capítulo 3, versículo do 21 ao 26. Isso, vamos lá. Mas agora se manifestou, sem lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você só é destituído quando você foi constituído em alguma coisa. Eu fui constituído, entendeu? Junto com o pessoal. Então se você foi destituído, é porque você já teve, entendeu? Não precisa nem explicar, né, irmãos? Pelo amor de Deus, né? 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Dantes quer dizer antes. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele. Glória a Deus, hein, irmãos? Meu Deus, olha, o tempo vai passar, esse aqui vai ser um dos maiores capítulos. Eu ia dividir, mas vamos fazer numa vez só, tá bom? Efésios. Tá acabando. Não tá não. Tem um monte. Quer dizer, tem mais uns 3 aqui. Efésios capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, tá claro, né? 2 de Coríntios capítulo 5, do versículo, esse é só o versículo 20.
Então, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, Jesus veio para fazer uma reconciliação. Irmãos, como é que você vai reconciliar com alguém se você não tem passado nenhum com essa pessoa? O marido, quando casa com a esposa, quando ele vai reconciliar com ela, um pai com filho, mãe com filho, não é? Pensa um pouco, irmãos. Tá aqui, a gente é inteligente. Isso aqui não eu não estou pondo palavras na boca de vocês, ou querendo induzir a nada. Mas isso aqui tá claro. Tá muito claro. Se eu vou reconciliar é porque, né, teve alguma coisa, alguma treta, vamos dizer assim. Então vamos lá. Colossenses capítulo 1, do versículo 14 só. Colossenses capítulo 1, 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então vamos lá. Redenção e remissão. O que significa redenção? Comprar algo de volta ao qual antes lhe pertencia. Isso é o nome de redenção. Cristo é o nosso redentor. Logo, ai irmãos, coisa horrível. Perdoem. Falando aqui de Deus, enfim. Acontece, YouTube. Comprar algo de volta. Então, se nós estávamos, né, com Deus, não vou dizer que era na glória, destituímos, fomos da glória de Deus, nós estávamos na glória de Deus. Então ali ele fez uma promessa e não demorou a cumprir, ele ia cumprir no momento certo. Então a gente começou como a própria Escritura fala, que Deus fez as trevas e a luz. Amou mais o homem as trevas do que a luz. Então pensa, né? Se a gente amou mais as trevas do que a luz, então já mostra tudo isso, aponta para a pré-existência, né? Então aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 3, 31, 32, 33, tá tudo picado, mas vamos lá. Por que eu pus esse 3 aqui, irmãos? Sei lá, hein? Acho que... Ixi. Pera aí, irmãos, desculpem aqui. 52, 51. Ixi. Ai, irmãos. 53. Ah, não, tá aqui. Eu tô viajando, irmãos. É o sono. Muito sono. Nossa, meu Deus, perdão. Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 3. Só 3. E peço-te, também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos os nomes estão no livro da vida. Então, se nosso nome já está escrito nos escolhidos no livro da vida, é porque isso aqui, antes da nossa existência, Deus já fez isso, já escreveu o nosso nome no livro da vida. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Cristo. De novo aqui, né, irmãos? Tito, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e acabou. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade,
em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então Deus nos fez uma promessa de vida eterna antes dos tempos do século. Nós estamos presos a um mundo temporal. Deus não tem, Deus ele viaja no tempo, ele está ao mesmo tempo que ele está no passado, ele está no presente, está no futuro. Então antes do século, o século só tem aqui na Terra. O tempo ele é destinado só na Terra, tá bom? Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus, ela tem que ser lida todos os dias. Isso que eu falei aqui agora, vejam e revejam 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Porque até eu já li, estou lendo a Bíblia pela 5ª vez. Até eu não consigo lembrar de tudo. E cada vez que eu leio, eu fico, não vou dizer perplexo, eu fico maravilhado. Porque eu vejo quanto Deus é maravilhoso. E às vezes a gente, e mesmo eu falando aqui com ênfase e tal para vocês, às vezes a gente não memoriza. Por mais que a nossa dissonância cognitiva nesse tempo em que vivemos, graças ao inimigo das nossas almas, que é o Senhor desse mundo, o mundo jaz do maligno, através da televisão, da mídia, até dos alimentos, né, que geneticamente são modificados, tem esse fator que faz com que nós não consigamos enxergar a verdade. A gente tem, eu não queria entrar nesse detalhe agora, que é de ciência, mas eu vou falar bem rapidinho. Nós temos a glândula pineal, que é a que produz uma das coisas, a melatonina, que é o hormônio do sonho. Quando nós sonhamos, nós liberamos a melatonina e mais outros 5, 6 hormônios, eu não me lembro quais são agora. E o nosso sistema fisiológico hormonal, ele funciona mais em sono profundo total. Quando você sonha, esse sistema fisiológico hormonal, ele meio que para de funcionar. E a glândula pineal, que os esotéricos aí falam de o terceiro olho, isso tudo é esoterismo, mas irmãos, nada é por acaso, entendeu? Existe uma coerência aí. Então, quando se fala em terceiro olho e tal, na verdade, a glândula pineal é uma glândula que nos conecta ao mundo espiritual e ela nos dá a ciência daquilo que é o certo do que é o errado. Então, o negócio que tem na água, vocês vão me falar agora, você é negacionista, não sei o que. Não, não é isso, irmãos. O flúor, que a ciência, a pseudociência coloca na água, ele endurece a nossa glândula pineal. E isso faz com que nós sejamos mais fáceis de ser dominados. Por que eu falo isso? Quem fez isso foi Hitler. No tempo em que ele estava escravizando lá os judeus, começou a atacar flúor na água, para que as pessoas ficassem mais dóceis, vamos dizer assim. Então é isso que acontece, irmãos. Os alimentos que nós comemos, totalmente modificados geneticamente, vocês não têm ideia, do que está se passando. Vocês estão aí, infelizmente, tudo ligado aí com a mídia, né? Vendo aqueles letreiros bonitinhos, venham comer na lanchonete XYZ, achando que só vai fazer um pouquinho mal. Nossa, irmãos, orem para Deus, peçam discernimento, dom do discernimento, porque assim eu não vou conseguir despertar ninguém, eu acho que não. Pelo menos eu estou aqui lançando uma sementinha, né? Um grãozinho de mostarda aqui para, quem sabe, aí os irmãos venham se interessar e venham entender, querer saber da real ciência. Não a ciência de televisão, de celular, não é isso. É a ciência que nos foi ocultada. Vou parar por aqui, irmãos, que o vídeo já está gigantesco. Talvez, eu não sei, vou ver aqui a edição, se ficar muita coisa, eu vou cortar ele pelo menos em 2 partes aí para ficar mais fácil, tá bom? Mais uma vez, irmãos, compartilhe meu canal, dê um joinha,
me ajuda a crescer no canal, tá bom? E que a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo prevaleça e permaneça em todos os nossos corações. Amém.